Olá, eu sou Paulo Carvalho, ator, narrador de audiolivros e professor de comunicação. E hoje eu vim falar para você sobre 5 perguntas que te fazem entender melhor um texto. Mas antes da gente entrar nas perguntas propriamente ditas, é importante a gente entender que há 2 ferramentas muito úteis na interpretação de texto. A primeira delas é a análise do conteúdo. O que dentro do texto é dito que a gente pode passar a conhecer? Qual é a história, a trama? O que o personagem quer fazer? Quais são as vontades dele? Como ele pensa? Há alguma lógica racional dentro da narração, dentro do texto, da dissertação? A segunda é a sua bagagem cultural. O que você conhece sobre esse texto? O que você sabe sobre o autor, sobre a época em que o texto foi escrito, sobre o estilo literário do texto? Todo o seu conhecimento prévio vai te ajudar a ter um entendimento maior do texto. Mas vamos lá para as perguntas. A primeira é: qual é o objetivo do texto? Porque todo texto tem um objetivo. Pode ser contar uma história, pode ser narrar a jornada do herói de um protagonista. Pode ser dar uma lição de moral perante um erro que o personagem comete. Independente da razão, todo texto tem um objetivo, que costuma ser direto e claro. Cuidado com o que você faz. Olhe, esse monstro pode ser perigoso. Algo bem simples. A segunda pergunta é a gente entender qual que é o objetivo do autor. Sim, porque nem sempre o objetivo do texto e do autor são os mesmos. Vou dar um exemplo. Recentemente eu fiz a análise do conto O Bebê de Tarlatana Rosa, do João do Rio. Nesse conto você tem o protagonista Heitor narrando em primeira pessoa a aventura que ele teve no último carnaval em que ele encontrou com o bebê de Tarlatana Rosa. Você vê que no conto é narrado como se esse encontro final fosse um encontro com um monstro. Então, o objetivo do texto é narrar uma aventura de carnaval assustadora. Algo que o narrador passou que fez ele tomar um susto e é bom ele tomar cuidado, mas nada além disso. Esse é o objetivo do texto, na primeira camada. E aí você tem o objetivo do autor, que é criticar este personagem, criticar estas pessoas que contam histórias se achando melhor do que o povo, do que a população que frequenta os bailes do recreio. Tá? Então você tem 2 camadas. Você tem uma camada da historinha, da trama, e você tem uma camada abaixo que é a crítica do autor. É o que o autor quer dizer perante aquele texto. E todo o entendimento de quem é o autor e do momento do texto vai te ajudar a entender muito o que o autor quer dizer. Nem sempre é fácil, tá? A terceira pergunta é: que obras influenciaram este texto ou foram influenciadas por ele? E aqui é interessante a gente entender que a gente não consegue entrar dentro da cabeça dos autores, mas não é preciso. Eu vou explicar um pouco melhor. A gente pode dizer que George Romero foi influenciado por A Guerra dos Mundos. Mas eu não sei se o autor efetivamente leu esse texto. Mas não importa, porque há uma progressão lógica da narrativa. Em Guerra dos Mundos, você tem uma história de desastre. Vários clichês deste gênero são apresentados lá. E depois, dentro da obra de George Romero, você vê esses clichês se repetirem. Dessa forma, mesmo que o George Romero não tenha lido o livro, o que provavelmente leu, você percebe que há uma influência pela história da evolução da própria narrativa, percebe? Então, pelo fato de elementos se repetirem e pela primeira vez ele ser apresentado aqui, ou depois deste texto você viu essas metáforas serem usadas em outro texto, por exemplo, são coisas que você pode criar essas correlações, tá? Você não está querendo dizer o que o autor tinha na cabeça dele, mas você está querendo estabelecer relações que te deem um entendimento maior sobre a obra e sobre essas figuras de linguagem, sobre os assuntos tratados no texto, tá? A quarta pergunta é:
qual é o estilo de escrita do autor e o que isso diz sobre a mensagem que ele quer passar. É bem interessante porque, assim, forma e conteúdo não são coisas dissociadas. Forma é conteúdo, meio é mensagem. Então, a forma como o autor escreve diz muito sobre o que ele quer dizer. Voltando ao Bebê de Tarlatana Rosa, a gente percebe que o autor, João do Rio, ele deixa o Heitor narrar a sua história em primeira pessoa. Só que acima do Heitor há um outro narrador. E você se pergunta por que isso? Porque já que é uma história narrada em primeira pessoa, por que colocar um outro narrador sobre o narrador, que apenas fala a um grupo de amigos sentado contando uma história? Sabe, a função dessa estrutura, dessa escolha na escrita, é o quê? É mostrar que quem está sendo exposto não é o Bebê de Tarlatana Rosa, mas Heitor e seus amigos que se acham melhores do que os outros. Percebe? Há outros exemplos. Por exemplo, tem aquele poema clássico que diz café com pão, café com pão, café com pão, que é isso, maquinista, que quer, na utilização do ritmo cíclico, trazer a ideia de um trem, evocar um trem. Então, há vários exemplos e a gente analisando como o autor escreveu, a gente sempre tem um entendimento melhor do que ele queria dizer, tá? Por fim, a quinta e última pergunta é: quais cenas, quais passagens do texto te marcaram? E por quê? É importante você fazer uma análise, porque talvez seja um estilo de escrita diferente, que talvez você possa até usar nas suas escritas no futuro. Pode ser uma ideia, uma reflexão que ele te deu e que te faça ter pensamentos sobre aquilo que derivam em outras coisas, que te deem uma percepção de mundo maior. Enfim, independente da razão, analisar os pontos que chamam a atenção num texto por si só sempre é uma experiência válida e enriquecedora, tá certo? Bom, gente, essas são as perguntas que eu faço para analisar as histórias no Contos do Caixa, no Caixa de Histórias. Espero que seja útil. Se ficou alguma dúvida, já sabe, manda mensagem, deixa um comentário. E se você gostou do conteúdo aqui do vídeo, pense em se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Vai ajudar a gente a chegar mais longe e você vai ter acesso mais fácil aos nossos conteúdos. Então, um beijo e até a próxima!